Cortes no CNPq e CAPES são preocupantes para o futuro do Brasil. As duas são as principais instituições de fomento de pesquisas e formação de recursos humanos do país. Para dar uma geral na situação, o CNPq tem um déficit de 250 milhões para o pagamento de bolsas. E o governo já anunciou que não vai financiar novos pesquisadores em 2019. Já o Conselho Nacional de Desenvolvimento, o CNPq, na verdade, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, é responsável por 1/3 da ciência nacional. Já a CAPES, que é vinculada ao Ministério da Educação, sofreu corte de 5.613 bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado que estavam previstas para esse ano de 2019. Nos 8 meses de 2019, a gestão Bolsonaro acabou com mais de 11 mil bolsas de pesquisa financiadas pela CAPES, o equivalente a 12% do total. Para entendermos melhor esse cenário de colapso, estamos com a Lia Bittencourt, pró-reitora de pós-graduação e pesquisa da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e Volney Gouveia, gestor e professor do curso de Ciências Aeronáuticas da Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Obrigada. Muito obrigada pela presença. Nós que agradecemos. Quero saber a opinião de vocês diante desses cortes no CNPq e na CAPES. Qual a avaliação que vocês fazem? Que futuro a gente pode esperar na pesquisa no Brasil? Vamos com a Lia? É um futuro drástico, né? Que a gente sabe assim que o desenvolvimento de um país está baseado na educação, no investimento na educação, na ciência, na tecnologia, né? Sim. Tem até um gráfico exponencial que fala a porcentagem que você investe em desenvolvimento e pesquisa é o desenvolvimento também do PIB por per capita, né? Sim. Então, não existe um país desenvolvido e com repercussão internacional reconhecido com a base, né, sem estrutura, né? Sim, uma escolha errada, ainda mais numa situação de desemprego que a gente vive, com a economia, enfim, não deslanchando, ao contrário do que disse, inclusive, Bolsonaro na ONU, né, que falou que está deslanchando a economia, não é o caso. Então, é muito preocupante, realmente, você fazer escolhas como essa, Volney. Então, eu vejo que tem um equívoco estratégico nessa decisão, Sim. que é, primeiro, você passar uma régua em todos os tipos de gasto e você considerar o corte da educação como um gasto. Sim. Quer dizer, primeiro, então, a questão de nominação é importante. Eu acho que a questão da educação nós temos que entender como investimento, objetivamente. Então, se o governo tem a pretensão de preparar o país para apresentar taxas de crescimento maiores no futuro, isso é absolutamente sem sentido. Quer dizer, primeiro, porque você compromete tudo aquilo que foi construído até agora, em termos de política, de pesquisa, de desenvolvimento. Podemos pegar o caso, por exemplo, da contribuição dessas entidades do CNPq, da CAPES, para o desenvolvimento da ciência no Brasil. A indústria agrícola, que se beneficiou disso, o próprio pré-sal, né, o desenvolvimento de novas tecnologias para a exploração do pré-sal. Então, a contribuição da ciência no Brasil ela é inequívoca. Se você considerar hoje que nós temos aí um orçamento de 20 bilhões aproximadamente, incluindo CAPES e CNPq, nós estamos falando aí de mais de 80 mil bolsas, mais de 80 mil cientistas. Qual é o grande risco que eu vejo nesse processo? É que, continuando com essa economia sem vergonha, é que você perca cérebros, como já está acontecendo. Eu vi um dado recentemente mostrando qual é o número de estudantes que os países do mundo enviam para o exterior. Os chineses mandam 600 mil chineses por ano para estudar fora. O Brasil nem aparece na lista. Sim. Quer dizer, a gente não aparece na lista, porque nós tivemos um ensaio disso no passado com o Ciência Sem Fronteira, Sim. que foi um projeto muito interessante, mas que foi abandonado também. Então, acho que essas interrupções, elas vão, de fato, impactar na produtividade da economia, na renda per capita, como a professora comentou. Né? Sim. Para além dessa questão de enviar os pesquisadores para fora, tem a questão da fuga de cérebros que eles estão denunciando, né? Porque você não encontra caminhos aqui, então você vai procurar caminhos lá fora. Daí a gente perde essa pesquisa, a gente perde esse pesquisador, esse cérebro, né? E nós estamos abaixo da taxa esperada de porcentagem de jovens no ensino superior. Nós temos 18% de jovens
brasileiros no ensino superior, enquanto o recomendado, o esperado, seria uns 34%. Sim. E na pós-graduação, menos de 1% de mestrandos e doutorandos. Então, nós não estamos cumprindo nem o Plano Nacional de Educação, nem que se espera do país, né? Sim. Então, é muito triste, né? Sim. De certa forma, no CNPq, por exemplo, eles dizem que existe esse déficit, mas as bolsas até o final do ano estão garantidas. Agora, estão mesmo? O que a gente ouviu é o seguinte, eles não cortaram nenhuma bolsa vigente assim, de pesquisadores docentes, produtividade e pesquisa, houve já alguns cortes pequenos de bolsas de mestrado e doutorado, mas pelo que eu entendi, para chegar até o final do ano, teria esse déficit de 250 milhões. Se não chegasse a esses 250 milhões, provavelmente o corte aconteceria nesses meses seguintes, né? Então, acho que não é bem garantido, né? E eu acho que também pensar também, pautar a discussão em termos de déficit ou superávit já é um problema. Nós estamos encarando, então, a pesquisa em ciência e tecnologia como um gasto, efetivamente, que é ruim. Sim. Então, eu digo o seguinte, né, a sociedade está disposta a financiar a pesquisa, a ciência, quanto custa isso? Qual é o retorno que a pesquisa e desenvolvimento está proporcionando para o país? Se você olhar os indicadores internacionais, o Brasil investe menos de 1% em relação ao PIB em pesquisa e desenvolvimento. E isso explica muita coisa. Isso explica por que, por exemplo, a renda per capita média do brasileiro é 1/4 da renda per capita do alemão, dos Estados Unidos, por exemplo. São países que dedicam, né, aplicam um percentual muito maior, não chega logicamente a 5%, 10%, mas está nesse patamar em pesquisa e desenvolvimento. Então, de novo, a gente tem que pensar no longo prazo. Se nós já somos um país de renda média baixa, muito distante ainda, né, de alcançar países com renda média maior, com essas medidas e com essa visão de entender CAPES, CNPq como problemas, o cenário é sombrio. A longo prazo, então? Sim. E o outro ponto assim, que também é muito falado, a gente tem, o Brasil tem produzido, a nossa ciência, nosso ensino de pós-graduação é de um nível de excelência. O que a gente às vezes precisa é mostrar mais o impacto que isso traz na sociedade, na parte social, econômica, intelectual. E a inovação tecnológica tem vindo. E as nossas universidades públicas têm feito parceria com a indústria, não é? Temos que inovar. A gente já vem inovando numa progressão, mas mesmo nos grandes países europeus, países asiáticos e nos Estados Unidos, o investimento na pesquisa é do governo. Então, não tem aquela coisa, a indústria vai investir tudo na universidade. Não, a universidade faz a pesquisa básica. Né? A pesquisa Então, geralmente, nesses outros países, 1% vai para a universidade, o restante vai para as pesquisas da própria indústria. E as próprias universidades se mantêm com uma porcentagem da indústria, mas muito é do governo mesmo e da própria universidade. Então, nós temos que ter o governo fazendo o que foi prometido, né? Garantir a educação pública gratuita, né? Porque, para além dessa questão orçamentária, tem uma tentativa de questionar a qualidade da pesquisa no Brasil. E daí sempre usando a pesquisa na área de humanas, né? Porque daí é mais fácil de você criar uma ideologia e descredibilizar aquela pesquisa que está sendo feita. Então, existe essa tentativa, vocês percebem, de questionar a qualidade da pesquisa desenvolvida no Brasil? Com certeza. E a gente sabe que a pesquisa é de alto nível, e não só da saúde, da engenharia, da física, mas da áreas de humanas, de desenvolvimento econômico. Então, assim, a nossa publicação, a gente participa publicação com 200 e tantos países, e são coisas, muitas vezes você está na sua casa desfrutando do que é a pesquisa e você não sabe que aquilo ali gerou, né, todo um processo na universidade de desenvolvimento. Sim. E parafraseando o professor Ricardo Alexino, ele diz, abre aspas, que o preconceito é a falta de conhecimento, fecha aspas. É o que nós estamos vendo no Brasil hoje em relação a diversos temas, em particular a ciência. É uma falta de compreensão absoluta e às vezes até intencional sobre as dimensões essa ideia de a gente ideologizar tudo. Nós estamos entrando numa seara de fla-flu, né, perigosa,
que está obliterando o debate. A gente não consegue mais debater democraticamente, como nós vimos fazendo. Então, a professora estava citando a questão da parceria das universidades com as empresas. Eu estava vendo um dado recente. Os países da OCDE, eles investem, eles não gastam, eles investem em média $40 mil por estudante por ano. No Brasil, esse valor chega em torno de 16 mil por ano. Sim. Ou seja, essa diferença explica essencialmente as diferenças de renda per capita, inclusive. Né? Então, de novo, no longo prazo, nós vamos até perder, no meu ponto de vista, essa distância tende até a se ampliar. Sim. E recuperar isso é muito difícil, né? Exatamente. Claro, nós já estamos atrasados, se a gente não... Sim, a gente sempre diz aqui que destruir está sendo muito fácil, para reconstruir é que é o problema, né? Então, agora vocês acham que falta uma ponte com a população para que a população entenda de forma mais simples o que é a pesquisa no Brasil? Eu acredito que a gente precisa mostrar de uma maneira, numa fala mais palatável para a sociedade, o que é a pesquisa nas universidades, nos institutos, porque eu falo assim, a sociedade paga o imposto e quer ver o fruto disso, né? Sim. Então, cabe a nós tentar divulgar mais a pesquisa, mostrar mais o que a gente está fazendo nas universidades. E nós estamos numa situação tão problemática, porque nós tivemos o retorno de doenças que nós tínhamos, né, erradicado, né? A professora da saúde, né, pode falar até melhor sobre isso do que eu. O sarampo voltou, né? Sim. Quer dizer, por uma questão ideológica, ou seja, né, é uma coisa que não faz muito sentido, né? E eu acho que essa questão da compreensão, e eu concordo que não existe essa compreensão da importância. Aliás, eu diria que não há uma compreensão da importância da educação. Sim. Objetivamente, se nós observarmos a abordagem que os meios de comunicação dão para a educação, uma abordagem muito enviesada e muito pobre. Nós não somos um país cujo meio de comunicação, com honrosas exceções, nós não temos exemplos permanentes e contínuos que retratem a educação como papel fundamental. E, no meu ponto de vista, eu tenho uma tese de que nós precisamos aculturar o nosso povo sobre a importância da educação. Estou dizendo aculturar mesmo. Quer dizer o seguinte, olha, ignorância mata. E aí nós temos um trabalho, nós ensaiamos um pouco isso no passado, né, quando nós tivemos o lema da educação, né, eu acho que a gente conseguiu, por exemplo, a obsessão por reduzir o analfabetismo, por exemplo, cara, tem que ser uma obsessão da sociedade. Eu não vejo essa obsessão na sociedade. Se nós considerarmos que nós temos ainda 1,5 milhão de crianças fora da escola, quer dizer, nós tínhamos que ser uma sociedade que nos indignaríamos com isso, objetivamente, e a gente não se indigna com isso. Então, nós temos o analfabetismo semifuncional, que é uma realidade brutal. E eu tenho uma tese que vai exatamente no sentido contrário a essa que o governo adota, que é pagar para o estudante estudar. Ou seja, se ele está trabalhando de entregador de comida de bicicleta numa situação absolutamente adversa e de risco, então o dinheiro que ele ganha sendo explorado, né, trabalhando sem qualquer tipo de proteção, eu pago o salário equivalente para ele, para que ele, em contrapartida, fique na escola. Só que fazer isto objetivamente custa. E custa, sob o ponto de vista das escolhas que a sociedade precisa fazer. Bolsa Família tinha esse vínculo de alguma forma, né? Você recebe, mas como contrapartida a criança precisa estar na escola, né? Então você tem algumas medidas para garantir essa permanência na escola, mas que estão sendo abandonadas por esse governo de fato. Então não há interesse, há interesse na educação. E uma outra coisa também que é ruim é essa dicotomizar ensino superior e ensino básico. Eu acho que o ensino é uma coisa integrada. Nós da universidade estamos formando os professores do ensino básico. E nós vamos receber esses alunos do ensino básico que vão ser os que estão na academia, que vão ser os nossos cientistas do futuro, né? Sim. Essa discussão, professor, eu acho que muito bem colocada, ela escamoteia uma outra discussão que, do meu ponto de vista, é muito mais séria, que é o custo financeiro que recai sobre o orçamento público e que não é tocado, e que não é discutido. Então nós estamos nessa dicotomia aqui, universidade, ensino superior e ensino básico, que eu acho que a gente pode discutir, mas não podemos perder de perspectiva uma outra discussão que, do meu ponto de vista, é muito mais importante. Porque nós estamos investindo, gastando 8% do PIB com pagamento de juros da dívida pública. E nós estamos investindo 15% na educação. Quer dizer,
porque metade do que nós estamos investindo na educação, Sim. Nós pagamos com juros, nós pagamos somente juros da dívida. Quer dizer, tem uma outra discussão aí que eu acho que é importante essa de orçamento mesmo. Em relação ao orçamento, as notícias não são boas. Para o CNPq, inclusive, o orçamento de 2020 não atinge nem o que precisa para cobrir, né? Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube /Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.